Dando continuidade, pessoal, a gente vai falar agora sobre incidentes de segurança de dados na saúde, prevenção, resposta e lições aprendidas. Nosso palestrante já está aqui a postos, ele é cofundador e CEO da Ventura ERM, Domingo Montanaro. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Que prazer e que honra estar aqui com toda a plenária aqui para mim, nossa, fico honrado. E humildemente aqui eu vou rapidamente me apresentar. Bom, meu nome é Domingo Montanaro, eu tenho uma empresa especializada em atendimento de incidentes de segurança da informação, chamada Ventura Enterprise Risk Management. A gente existe, 2025 é o nosso 10º ano de existência. A gente cresceu bastante durante a pandemia, justamente porque na pandemia a gente teve uma época de muitos e muitos incidentes acontecendo ao mesmo tempo. Então, para vocês terem uma ideia, antes da pandemia a gente tratava 2 ou 3 incidentes por mês. Na pandemia a gente chegou a tratar 15 no mesmo mês, simultâneos, salas de guerra, 24/7, várias equipes alocadas, enfim. Eu sou perito em informática, então, desde o começo da minha carreira, em que pese que eu comecei aí o primeiro, segundo ano, meio que entendendo como fazer segurança ofensiva, né, hackeando, rapidamente no começo da minha carreira eu comecei a fazer perícias, né? E o perito ele está acostumado a ver aquilo que dá errado, né? Do incidente depois que ele se materializa, né? O risco depois que ele se materializa, e isso vira um impacto para a organização. Eu já estou há praticamente 25 anos fazendo isso. No começo da minha carreira, os entregáveis do meu trabalho, né? O output do meu trabalho eram laudos periciais, pareceres técnicos, fazendo todo aquele rito da perícia que muitos de vocês, se não todos, já conhecem, né? Identificação dos vestígios digitais, preservação, coleta, enfim, identificação, preservação, coleta, análise e reporte, né? E então, assim, no judiciário já deve ter mais de mil laudos periciais aí que eu fiz ao longo da minha carreira, mas eu vou falar um pouco aqui dos últimos 10 anos. Foi pedido, né? O pessoal da organização pediu para eu dar um pouco de cor aqui no incidente específico, pegar um desses muitos que a gente trata, principalmente na área da saúde, né? E hoje eu vou trazer um case aqui para vocês. Mas longe de mim aqui querer falar o que é certo, eu sou um profissional pago para analisar os erros dos outros, né? Então, o que eu trago aqui para contar para vocês são casos do dia a dia. O que eu vejo na minha profissão. Hoje a gente tem 30 e poucos peritos na empresa que estão alocados em vários incidentes, vendo tudo aquilo que dá errado, né? É o atacante extorquindo o nosso cliente, é a operação parada por ransomware, né? Todos os tipos de vazamentos de dados que vocês possam imaginar. Então, se juntar aí os nossos últimos 10 anos aí na empresa, acho que a gente tem fácil aí mais de 100 laudos periciais na NPD, Banco Central, SUSEP, Anatel, e toda hora eu aprendo alguma coisa nova nesse lance regulatório do nosso país, né? Então, eu vou contar um case focado na área da saúde, mas eu vou tentar passar rápido por isso, para a gente poder explorar aqui perguntas de vocês, justamente para que vocês consigam absorver histórias reais que a gente trata no nosso dia a dia, que são os famosos aí erros dos outros, né? Eu gosto de usar muito essa frase, né? Uma pessoa inteligente aprende com seus próprios erros, uma pessoa brilhante aprende com os erros dos outros, né? E outra coisa interessante da nossa empresa, a gente tem, obviamente, a gente trabalha para ser contratado pelos nossos clientes, mas a gente tem muitos acionamentos todos os dias. Então hoje a gente perde mais ou menos, eu nem sei se eu poderia, eu não sou mais o CEO da empresa, nosso CEO acho que está lá fora, nem sei se eu poderia dizer, mas hoje a gente perde mais de 80% das nossas oportunidades comerciais. Só mais ou menos 20% das oportunidades fecham. Mas isso quer dizer que todo dia a gente está ouvindo incidente, fechando NDA pra caramba com os nossos prospects. Então, vou te mandar um NDA, detalhe, né? Na hora do incidente, quem é que lembra do NDA, né? Também tem essa, né? Nossos amigos advogados aqui, né, surtam nessa hora, mas na hora que o pessoal entra em contato com a gente, começa a mostrar lá a cartinha do atacante, o e-mail do ProtonMail pedindo tantos criptos ativos, né, criptoativos, enfim. Se você não me pagar, eu vou vazar. Se você não me pagar, eu vou fazer isso, enfim. Quando eles estão mostrando ali a evidência real do caso para nós, muitas vezes vem o DPO, vem o pessoal lá do jurídico e diz assim, vocês pediram para a Ventura um NDA? Né? Mas, enfim, acho que talvez metade dos casos hoje o pessoal está cada vez mais maduro nesse sentido. Mas o ponto aqui é que a gente ouve sobre incidentes todos os dias. Né? Então, vamos lá.
um pouco aí do nosso dia a dia. Acho que muitos de vocês conhecem, se não todos, né? Claro que eu não podia pegar um vestígio real de um caso real, então eu estou aqui mimificando, né? Mas pensem num post como esse, né? Esse é o tal do Breach Forums. Existem vários e vários fóruns assim, não só na Dark Web, tá, pessoal, do Tor, por exemplo, mas também na web de superfície. Isso aqui é muito comum. Sei lá, deve ter mais de 50 mil fóruns como este, onde o pessoal se registra, né? Para quem não conhece, estamos falando aqui de um cara aqui que se identifica como Tutu, né? Ele é um vendedor de bases de dados, ele tem esse tal do nível God aqui, que é um dos mais altos, né? A gente começa a ver a reputação do indivíduo aqui, né? Através dos badges, né? Dos selos que eles usam e tal. Mas o ponto que vocês precisam olhar aqui e aí assim, muitos incidentes de segurança da informação são identificados desse jeito, né? Ou a empresa tem uma capacidade interna de ficar analisando, procurando essas coisas, muitas vezes apenas orientado por palavras-chave, já é um começo, né? Procurar o nome da própria empresa nesses fóruns, né? Não é a abordagem mais completa, mas é um bom começo, tá? E muita gente contrata empresas de Cyber Threat Intelligence, que são esses prestadores de serviço, que têm uma série de identidades nesses fóruns, identidades essas que, obviamente, são alimentadas e enriquecidas, né? As famosas personas. E o pessoal vai, ao longo do tempo, interagindo nesses fóruns para ficar ganhando aqui reputação. Perceba, quanto mais posts, mais threads, mais tempo dentro da plataforma, mais reputação você tem. Montanari, para que é importante a tal da reputação? Pô, quando você for conversar aqui com um cybercriminoso famoso Tutu aqui, né? Que ele te leve a sério. Se você criar um usuário num fórum destes hoje para conversar com um cybercriminoso desses qualquer, ninguém vai te levar a sério. Bom, com esse contexto todo, né, o nosso cliente nos aciona e diz assim, Montanaro, a gente encontrou um post onde estão vendendo 300 e tantos mil registros. Eu não posso falar de exatamente o que é aqui, porque, enfim, são poucos players no mercado que fazem esse tipo de coisa, mas imaginem que são registros bastante sensíveis, eu não estou falando só do ponto de vista de LGPD, eu estou falando de uma questão reputacional também, que podem ou não podem ser, por exemplo, procedimentos, podem ou não podem ser exames clínicos, imaginem, estamos falando de coisa bem séria aqui, né? Legal. Então, estão vendendo 300 e tantos mil registros e estavam dando uma amostragem de 1% da massa de dados, que nessa ocasião eram 3 mil e tantos registros. Qualquer pessoa poderia abrir, baixar, e a gente poderia estar dando o azar, inclusive, de um dos nossos exames, porque não que a gente tenha feito, estivesse lá no meio daquela massa de dados. Beleza. Quando esse cliente entra em contato conosco, a primeira coisa que a gente começa a ouvir o cliente falar, e detalhe, tá, pessoal? Eu estou contando histórias do dia a dia. Longe de mim querer falar se a empresa fez certo, a empresa fez errado. Nós estamos falando de um momento de crise. E no ano passado, aqui mesmo, eu falei, inclusive, das questões emocionais que o ser humano tem no momento de tratar uma questão de crise dessas, porque é uma pressão absurda, né? E uma das coisas que um diretor dessa companhia falou, já tinha um comitê de crise formado, aliás, essa é uma questão que a gente tem visto cada vez mais nos nossos clientes, então de parabéns. Quando acontece um negócio desse, estão formando um comitê de crise formal, de fato, estão ali começando a registrar as primeiras ações sobre a investigação do incidente, estão começando a preservar vestígios digitais, porque veja, né, o beabá disso aqui é que no momento que isso aqui está online, a qualquer momento pode desaparecer. Como é que você comprova no dia de amanhã, para a autoridade, para quem seja, que de fato aquilo aconteceu e que você fez tudo aquilo que estava a seu alcance no melhor interesse dos titulares dos dados e por aí vai, né? Então, uma preservação aqui, enfim, existem N ferramentas para isso, não precisa só ir lá no cartório, gastar dinheiro com a ata notarial, enfim. A gente até recomenda em muitos casos, nós não somos advogados, mas de tanto ouvir os advogados falando nisso, a gente fala, ó, talvez você queira fazer uma preservação forense, enfim, né? Mas existem ferramentas online hoje, que tem bastante até jurisprudência nesse sentido que você pode utilizar, né? Original Mine, Verifact, por aí vai. Enfim, já tinham feito a preservação forense do post, formaram um comitê de crise, e aí uma das primeiras pérolas que eu ouço é, gente, isso aí é um blefe, isso aí tem todo dia. Eu mesmo ontem recebi um e-mail dizendo que o atacante, que o hacker, lá, eles gostam de chamar de hacker, né? O hacker estava lá me enxergando na câmera, estava pedindo $100 mil,
para não vazar as minhas fotos sem roupa na frente do computador e etc. Né? Então, obviamente, se isso aconteceu comigo ontem, isso daqui só pode ser um blefe, isso acontece todo dia. Né? Então, não, gente, veja, não é, obviamente, a forma mais profissional de começar um tratamento desse, um incidente desses. Né? A gente precisa olhar, nesse momento, né, quando você tem uma detecção, a gente chama isso de detecção externa. Né? O que é uma detecção interna? Quando você tem uma capacidade de cibersegurança, onde você tem gente monitorando os sistemas e você proativamente detecta que tem alguma coisa acontecendo. A gente teve um desses em dezembro, bastante relevante, na indústria, e é difícil de ver esse tipo de detecção na indústria brasileira, e olha que a gente está falando de uma empresa que tem 20 e tantos mil funcionários. O pessoal que monitorava, tem o NOC, que é o Centro de Monitoramento de Rede, tem o SOC, que é o Centro de Segurança, Security Operations Center, né? Então, Centro de Operações de Segurança. E, normalmente, o NOC está muito focado em monitorar a disponibilidade dos ativos. Leia-se, se um servidor cai, se um servidor começa a responder de forma mais lenta, né? Eles geram um alerta e começam a tratar isso normalmente com a equipe de infraestrutura, telecom, né? Dentro da área de tecnologia da informação. Nesse caso, eles começaram a detectar que alguns servidores de rede começaram a mandar muito tráfego para fora da rede. Não sei se vocês já viram, tem aqueles monitoradores de tráfego, né? Então tem aquilo que entra na rede, que é o downstream, né? E tem aquilo que sai da rede, que é o upstream. Eles viram que o upstream estava muito alto fora do padrão, acharam aquilo estranho, quando foram olhar os servidores onde era a origem daquele tráfego, viram que o uso de CPU estava muito alto também. Basicamente, eram servidores que estavam minerando criptoativos. Aliás, atenção nas redes de vocês, nas empresas de vocês. Não só o uso de CPU muito alto, isso tem sido cada vez mais frequente nos incidentes que a gente está tratando, mas também consumo de energia elétrica. Monitorem a conta de energia elétrica de vocês. Se tiver gente minerando criptoativo dentro do data center de vocês, seja on-premises, seja na nuvem, muito provavelmente a gente está falando de máquina que foi invadida e está sendo minerado criptoativo, principalmente na nuvem. Se a gente teve, sei lá, ano passado, acho que o Carlos não está aqui, mas o Carlos é um cara que me ajuda, é o CEO da empresa, ele que fica lá olhando os números, né? Mas acho que ano passado a gente pegou uns 20 desses. Voltando aqui, né? Uma das primeiras coisas que você começa a olhar é a reputação do vendedor, já rapidamente passamos por isso, né? Está aqui, ó, quando que ele entrou, né? Todas essas coisas todas, né? Então não dá para simplesmente chamar isso de blefe no automático. Depois, data de entrada no fórum, quantidade de posts e exemplos enviados. Aí vem o tal do dump, né? Se usa muito essa terminologia. Você analisou o dump providenciado ali pelo atacante, enfim, né? Então, quando se olha esses 3.000 e tantos registros, né? Uma das primeiras coisas que aconteceu nesse caso, de novo, pessoal, caso real, estou falando de um caso super crítico de uma empresa super grande. Tá? Essa massa de dados não é nossa. Né? Pô, a empresa tem mais de 1.000 servidores. Demorou 4 horas para 2 pessoas que estavam no comitê de crise analisarem a massa de dados e dizerem que essa massa de dados não é nossa. Vocês têm ideia da profundidade dessa afirmação? Principalmente quando você tem pessoas não técnicas participando do comitê de crise, exemplo, DPO, diretora jurídica nesse caso, enfim. A primeira impressão que isso causa é: ufa, que bom. A massa de dados não é nossa, eu posso voltar a fazer as coisas que eu estava fazendo no dia a dia. Né? Não foi o caso. Né? Quando a gente foi trabalhar nisso, né? Aqui parece uma brincadeirinha, né? Mas uma das primeiras coisas que a gente começa a entender, né, enquanto peritos, né, me conta um pouco do que é a sua empresa do ponto de vista de tecnologia da informação. E aqui a gente começou a fazer uma listagem. Tá? Isso aqui, inclusive, é um copia e cola desse caso. A gente chama isso aqui de exercício de identificação da infra, né? E da arquitetura também, né? Então tinha lá o ambiente produtivo da gestão, que a própria TI fazia a gestão, né? A aplicação principal, a questão de canais, né? Porque tem essa, né? Imagina que você vai, eu vou chutar aqui, pelo amor de Deus, não é o caso em questão, pelo amor de Deus, hein? Mas imagina você vai no hospital e você tem lá o atendente que está abrindo a ficha e tal. Esse é um aplicativo, um software que normalmente tem todo o seu lado front office e back office. Mas você tem também o lado que o próprio cliente acessa, né? Que muitas vezes são os mesmos dados que ele imputa ali, exemplo, um cadastro, que ele tem acesso ali via web, que tem acesso via aplicativo. Normalmente são aplicações diferentes, enfim, APIs diferentes e tudo mais.
Depois você tem o ambiente produtivo de gestão compartilhada, e aqui, veja, tem várias e várias áreas, né? E aí eu começo aí, inclusive, este incidente, já revelando um pouquinho do segredo aqui, o vazamento de dados se deu na área de BI. Tomem cuidado com as exportações de dados que vão parar no famoso BI, gente. Ninguém está olhando para a segurança do BI. Na área produtiva, lá servidores dentro do data center, etc., está todo mundo de olho. É EDR, é WAF, é firewall, está tudo lindo. Lindo não, né? Mas está tudo razoavelmente investido do ponto de vista de segurança. Lá não só tecnologia, mas também processos e pessoas. Mas quando a gente olha BI, meu Deus, é um incidente atrás do outro, onde é uma terra sem lei. Está acontecendo isso todo dia. Que foi o caso aqui, tá? Outra coisa aqui que a gente olhou num incidente recente, aí não foi deste caso específico que eu estou cantando, tá? Esse caso específico, a causa raiz, foi o vazamento de uma credencial do BI, que fez o atacante ter acesso ali, enfim, e não foram só 300 mil registros. Ele estava vendendo 300 mil registros, mas ele tinha copiado basicamente o BI todo. Mas aqui a gente está falando também, outro ponto de atenção, a gente teve um incidente, acho que foi setembro, outubro do ano passado, os famosos deparas, né? Eu preciso exportar dados. Aliás, o próprio painel daqui falou disso, né? Sobre o compartilhamento de dados para pesquisa e etc. E às vezes você precisa fazer um pouco de manipulação nesses dados para isso entrar no formato de parceiro e por aí vai, né? Bom, e aqui eu começo a entrar, pessoal, um pouco de uma dica bem importante. Eu queria que a gente saísse daqui de hoje com uma lição de casa. Tem muitos clientes nossos que pagam consultoria, inclusive, para a gente falar disso daqui. Eu falo abertamente, né? Que é... isso daqui é só uma dica intermediária, a questão do contraditório, para quem é advogado aqui, está acostumado com isso. No comitê de crise, a gente tem achado cada vez mais saudável aplicar aí a questão do contraditório. O que é isso, né? Pô, me comprova que essa massa de dados não é nossa. Não assumam as palavras da TI no momento de um incidente como as verdadeiras. Exerçam o contraditório. E eu tenho visto muitos amigos meus, muitos alunos meus, muitos mentores meus, acreditando friamente na palavra da TI. Ah, essa massa de dados não é nossa, ótimo. Não, seja chato, seja chata nesse sentido. Me comprove, deixa eu ver, o que a gente tem? E, óbvio, muitas vezes falta arcabouço técnico, tudo bem. E os peritos estão aí para isso. Tá? Mas assim, me comprove. Como se fosse um processo judicial. Me comprove que essa massa de dados não é nossa. Você viu tal coisa? Você viu tal coisa? E nessa hora, vocês sabem quem tem ajudado muito no momento da resposta a incidente? As áreas de negócio. Chama lá todo mundo que participa de qualquer tipo de área comercial da empresa e fala: é certeza que a gente não tem esse dado aqui? E quando a gente orienta no nosso papel de gestão de crise a fazer isso, e entram as áreas comerciais, fala, mas é claro que a gente tem esse dado do cliente. Aí a TI vira e fala, como que tem? Aqui na minha tabela XPTO não tem. Não, que tabela? A gente usa tal solução em nuvem, é lógico, Shadow IT. E aí você fala, nossa! Então, assim, eu sei que traz um pouco de pânico na nossa cabeça. Como assim a área de TI não sabe se a gente tem ou não tem esse dado na empresa? Não sabe. Vai fazer uma investigação completa até o momento que vai descobrir que tem. Mas no momento de crise, não tome isso como verdadeiro. Assim, lição aprendida de que faz isso todo dia. E eu normalmente sou o cara chatão, que vai com muito jogo de cintura, tentar trazer o pessoal da TI como meu amigo, sabe? Para dizer, cara, mas você olhou tal coisa? Você olhou tal coisa? Não, mas é lógico que eu já olhei. Aí depois, sabe, passa 4, 5 reuniões. Ah, é? Então, sabe aquilo que eu falei no começo? Então, não é bem assim. Então, esse negócio do contraditório no momento de gestão de crise tem que ajudar. E aí, indo um pouquinho para a dica de ouro aqui, pessoal. Óbvio que, de metodologia básica, no incidente de vazamento de dados, principalmente na área da saúde, que é por conta da sensibilidade desses dados, isso aqui é óbvio, né, o frescor dos dados. O que isso quer dizer? Né? Qual é o registro mais novo que a gente tem nessa massa de dados fornecida pelo atacante? Né? Volume, ordenação. O que é a questão da ordenação? Isso tem ajudado, a ordenação tem ajudado muito a gente a saber, inclusive, de onde saíram esses dados. Tá? Está ordenado por data de cadastro, está ordenado por ordem alfabética. Parece muito simples isso que eu estou dizendo, tá? Mas quando você pega uma massa de 3.000, 4.000 registros, é importante você entender cada um deles, nesse quesito de ordenação. E aí vai para o ponto que eu queria trazer aqui, que eu acho que é bastante rico, porque tem vários clientes nossos que estão implementando isso no pós-incidente.
eu acho que assim, no nosso histórico, talvez a gente tenha visto 2 casos que os clientes já tinham implementado marca d'água. Né? E existem estratégias de marca d'água. Eu vou falar um pouquinho disso, obviamente não tenho muito tempo aqui, mas a ideia, eu trouxe alguns exemplos reais para que vocês pudessem extrair isso e até trazer aqui, no momento da gente abrir para perguntas, enfim, nem sei se vai dar tempo para as perguntas, mas enfim, de ver como é que isso funciona na prática. Né? Eu trago aqui 2 estratégias, por ambiente ou por interface. Vamos lá. O que é esse negócio da marca d'água? Né? Quando a gente olha a nossa empresa do ponto de vista aí de tecnologia da informação, a gente olha quais são as camadas que a gente tem, e aí eu estou falando arquitetura, mas não só arquitetura, mas também interfaces. Né? Exemplo, Montanaro, a gente tem, para deixar muito simples o que eu estou falando, cadastro do cliente, que é lá o endereço do cliente. A gente tem isso, tem isso no banco de dados, tem isso quando a gente fornece via API. Por que eu estou falando isso? Né? Quando você pensa no dado, você precisa pensar no dado em trânsito e no dado descansando. Né? É o famoso data at rest e o data in transit. Né? Você sempre precisa pensar nesses 2 cenários. Tá? Aplicação web, a gente também fornece o endereço do cliente na nossa aplicação web. Ou, por exemplo, o famoso puxadinho aqui, um cenário, eu trago isso também porque isso já faz uns 2 anos que eu não vejo nos nossos incidentes, mas foi bastante comum alguns anos atrás. E não precisa nem levantar a mão, porque quando eu faço esse tipo de pesquisa aqui, eu fico até assustado. Mas é o meu trabalho no dia a dia, eu já vejo de tudo. Mas assim, tem muita empresa que não dá tempo de construir uma aplicação super robusta para consumir a base de dados e tal, e vai lá e dá um acesso direto para os colaboradores lá à base de dados e ensina SQL para o pessoal. Para quem vê incidentes de cibersegurança no dia a dia, isso é um dos principais pesadelos que pode acontecer. Tá? Porque você está dando acesso, obviamente, para o seu colaborador ali a uma massa de dados que, veja, é praticamente impossível você filtrar os direitos que cada credencial vai ter no momento de construir uma query ali. Isso assim, a empresa que não teve tempo de fazer uma aplicação certamente não vai ter tempo de fazer todo esse controle de segurança por credencial, por query, por tabela, por campo. Esquece. Né? Então, tá. E o que... Essa é uma parada um pouco mais... conceitual, obviamente os slides vão ficar disponíveis, vocês podem tirar foto à vontade e tal, mas aqui eu vou abordar da questão prática. Né? Por exemplo, imagina você tem uma tabela cliente, você tem um dado cru ali no campo endereço, né? Tá lá a avenida perimetral. Né? Quando você vai apresentar esse dado para o cliente, exemplo, na interface web, você pode ter no seu código da interface web e a gente aplica isso em clientes, tá, pessoal? Você tem lá um tal, aqui eu coloco um pseudocódigo, enfim, cada linguagem de programação vai fazer isso de um jeito distinto, mas percebam que você está substituindo 3 espaços por um espaço. Por quê? Porque o dado real do cliente é avenida perimetral, AV ponto espaço perimetral. Mas você pode sim transformar isso na sua base de dados por 3 espaços. Isso aqui é um exemplo hiper básico. Tem formas muito mais inteligentes e, óbvio, isso vai se adaptar a cada organização de vocês, né? Cada arquiteto de dados da empresa de vocês vai saber fazer isso bem melhor do que eu estou sugerindo aqui, mas aqui é a ideia de entender o conceito. Tá, Montanari, o que isso, no momento de um vazamento de dados, o que isso vai me ajudar? Né? E detalhe, eu acho que de cada 10 vazamentos de dados que a gente entra, uns 8, o cliente levanta a mão e diz assim, mas Montanari, isso pode não ter saído daqui. Por quê? Porque eu compartilho esse mesmo dado com um parceiro, com um terceiro. Percebe? E aí fica aquela falsa sensação, ou falsa esperança, eu posso dizer, né? Aquela falsa esperança que, caramba, o incidente pode não ter acontecido aqui. Mas se você aplica uma estratégia de marca d'água, no momento que o atacante quer te extorquir, ou você detecta que teve um vazamento de dados, se você olhar o dado cru que está ali, se tiver os 3 espaços, opa, pode ter saído daqui de dentro sim. Por quê? Porque quando você apresenta esse dado na web, ele só tem um espaço. Quando você compartilha com um terceiro, ele pode ter 5 espaços. Ou 2. Estou falando de estratégias de marca d'água, com espaços. Tem N formas de fazer isso, caracterizar ASCII, sim, enfim, os técnicos vão saber bem melhor do que eu. E aí, veja, quando você entende se aquele dump tem a tal da tua marca d'água, você reduz as possibilidades. E isto daqui pode parecer um pouco técnico demais, tá? Se vocês quiserem tirar foto, fica à vontade, mas aqui com os técnicos de vocês, vai ficar muito mais fácil
de identificar a causa raiz daquele incidente e fazer a investigação da extensão do dano. Porque quando você olha uma organização, acabei de falar, esse incidente que eu tratei aqui foi, acho que ano passado, estão falando de mais de 1000 servidores. Vocês têm ideia quanto tempo demora para periciar 1000 servidores? Esquece. Sem contar a proposta de honorários. Eu adoraria. Mas não dá. A gente tem que fazer escolhas, né, no momento de uma gestão de crise. Então, esse é um primeiro exemplo. Segundo exemplo. Aqui você tem de novo o dado cru na tabela clientes. E esse daqui é um pouco mais inteligente. Esse aqui é um pouco mais inteligente. Não é tão tosco como o negócio dos espaços, mas eu acho que vocês vão entender onde eu quero chegar aqui. Qual é o dado no cadastro do cliente? Olha aqui, pessoal. Data de cadastro, 28/1/2017. Só que quando você apresenta o dado na interface web, por que é que você precisa apresentar esse dado cru? Óbvio, vai depender da área de negócio, vai depender de uma série de coisas, né? Mas se der no mesmo você apresentar esse dado, escrito assim, ó, cliente há 8 anos, imagine quando o atacante te passar uma amostra da base de dados, está lá cliente há 8 anos. Aí você já pode começar a entender que foi um incidente diferente. Não foi um incidente que teve acesso à base de dados direta. Foi um incidente, como também a gente trata no nosso dia a dia, esses aqui estão cada vez mais difíceis de acontecer. Mas nos nossos 3, 4 primeiros anos de empresa, a gente viu um monte desses, que são os incidentes do tipo data scraping, né? Aliás, o maior caso judicial da minha vida até hoje, que eu fui perito do juízo, foi o caso da Cato versus a Curriculum. Esse eu posso falar que é público. O laudo deu 8.000 e poucas páginas, demorou uns 10 meses de perícia, enfim, que era quando a Cato estava contratando programadores para ficar copiando dados de currículos de uma série de outros sites de concorrentes. Esse é um caso de 2001. E já acontecia isso bastante, né? LinkedIn é vítima de data scraping todos os dias, né? Mas a ideia é que quando você pega esse tipo de dado numa amostra do atacante, você já reduz as... Veja, olha as possibilidades do que pode ter acontecido de causa raiz no incidente anterior. Olha as possibilidades, a depender de como você mudar a apresentação do dado, você já reduz para 2 possibilidades. Isso diminui o teu custo de resposta a incidentes de um jeito, pessoal, que vocês não têm ideia. Tem cliente nosso que já gastou mais de 5 milhões de reais com resposta a incidentes. Só com perícia. E tem cliente nosso que consegue, com uma estratégia dessa, 100, 150 mil reais, consegue chegar na causa raiz. Só que dificilmente a gente tem hoje no nosso dia a dia uma conversa sobre quanto dinheiro vamos gastar quando tivermos uma resposta a incidentes, né? Normalmente a empresa descobre isso do pior jeito possível, né? Recebendo a minha proposta de honorários lá. Mas é melhor que você tenha alguém que sabe tratar do que... Enfim. Então é isso, pessoal. Eu não sei quanto tempo a gente tem de fato. Aqui eu tentei dar uma corridinha para a gente... É isso, incluindo perguntas? Ah, não tem perguntas mesmo? Querem aproveitar fazendo o gogó alguma pergunta, pessoal? Fazer improvisar? Eu adoro perguntas. Não? Dou-lhe uma. Bom, pessoal, então, agradeço muitíssimo a atenção de vocês aqui hoje. Meu e-mail está lá no começo, é domingo@aventuraerm.com. Fico muito feliz em passar qualquer tipo de material que puder ser aproveitável aí por vocês. Muito obrigado.